Aproveitando uma passagem aqui por Santa Cruz do Capibaribe, nós do programa Arena Debate, que estamos atentos ao esporte aqui da nossa região, mas também reconhecendo o talento e buscando trazer para você, torcedor, para você que acompanha o nosso programa, um conhecimento um pouco mais vasto a respeito do futebol e de outros esportes. Lógico, a gente não podia deixar passar essa oportunidade. O Carlos Alberto Dias, visitando Santa Cruz do Capibaribe e dar uma passada aqui nos nossos estúdios para a gente falar de futebol, para a gente falar de uma carreira riquíssima, né, que está aqui ao meu lado, um atleta que vestiu as 4 camisas mais pesadas do futebol do Rio de Janeiro, passagem pelo Grêmio, Paraná Clube, Coritiba e como técnico também já uma carreira conceituada, consolidada, fora do Brasil, no futebol japonês e também já construindo uma trajetória rica aqui na região Nordeste, no Rio de Janeiro, com passagem também pela equipe do Gama. Carlos Alberto, satisfação te receber aqui nos nossos estúdios para a gente falar um pouquinho de futebol, né? Esse período de intertemporada que nós estamos já para alguns mercados e que acaba, né, sendo um movimento intenso, né, já de movimentação de clubes que vão disputar a Série D, clubes que vão jogar a Série C, também as divisões de acesso nos estados. E para você que é profissional da bola, é um momento também de estar bastante atento, né, a todas essas movimentações. Boa noite. Boa noite, Walter. Boa noite a todos que acompanham o Arena Debate. Prazer, uma satisfação muito grande estar pisando em terra nordestina novamente, né? Até porque tenho uma raízes aqui no Nordeste, onde qual trabalhei em Sergipe, algumas histórias também do futebol sergipano, então é sempre muito bem-vindo, né, digamos assim, essa visita aqui nessa cidade tão maravilhosa, né? É a primeira vez que eu venho aqui, mas já conheço assim várias pessoas, né, falar da cidade. Quando tiver um tempo, o professor vai lá visitar a cidade, Santa Cruz do Capibaribe, confecções, poxa, bacana, quando tiver um tempo. Então, apareceu o convite de amigos, nós estamos aqui visitando a cidade e falar um pouquinho, né, do nosso futebol brasileiro, futebol mundial, perspectiva aí futuras na minha vida. Claro. Como agora como treinador, acho que como atleta, eu só tenho que agradecer. Agradeço sempre, né? O que eu falo sempre aos atletas, o clube onde eu vou trabalhar. Eu não gosto, viu, Walter, de ficar falando com eles, né? Sim. Mas eles vão ali, hoje tem a facilidade da internet, né? Professor, você jogou aqui, jogou ali, jogou aqui. Mas aí depois eu tenho que contar, né? Passar essa vivência para eles, né? Porque é muito complexo, né, Walter? E hoje o futebol está muito mais complexo porque está cada vez mais diminuto. É muita gente para poucas oportunidades. Sim. Então o que acontece? As oportunidades que você tem que abraçar com unhas e dentes, porque dá oportunidade, e aí não tem o comprometimento, não tem a entrega. E o futebol hoje é isso, é o comprometimento. Não existe mais jogador de futebol, Walter. Hoje você é atleta profissional de futebol ou você fica para trás. E quando você dá oportunidade para esses atletas, e eles não aproveitam essas oportunidades, e quando vai para casa, quando o telefone não toca, as contas começam a chegar, e aí cria uma ansiedade, e o tempo passando. Então eu falo sempre, pessoal, o Papai do Céu está nos dando uma oportunidade, então vamos abraçar. Eu joguei 8 anos no futebol japonês, o Walter. Então eu carrego muito essa cultura japonesa comigo, a questão da disciplina, a questão da entrega, do comprometimento. Porque o futebol é isso hoje, é disciplina. Ainda mais hoje. O futebol hoje está muito tático, muito rápido. O condicionamento físico hoje, vou colocar em 96, 7% hoje. É a parte física. Se você não estiver legal hoje, por mais que você seja um craque, se a parte física tua não estiver hoje bem condicionada, você não vai jogar. Eu estava dando um exemplo aí uns tempos atrás, eu volto, o pessoal que assiste o programa, do Paulo Henrique Ganso. Sim. Ele teve que se adaptar à modernidade, como se joga futebol. O Ganso, com a bola nos pés, ele é genial, craque. Que é difícil encontrar um jogador
da qualidade dele hoje no nosso futebol. Tão diferenciado que já nos seus primeiros anos de profissional se dizia como é que não vai levar um cara desse para a Copa do Mundo. Exatamente. Né? Quando você já tinha ali um grupo formado, então, mas se via a necessidade de ter o Ganso. Uma oportunidade para ele, exatamente. Eu me recordo que o Ganso ele teve na Europa, não jogou. Sim. Por quê? Porque as transições, que ele queria jogar com bola no pé, hoje não. E também eu tenho que parabenizar essa pessoa, que é meu amigo pessoal, que está fazendo um trabalho fantástico hoje no futebol brasileiro, que no meu ver deveria ter uma oportunidade na seleção brasileira, que jogamos juntos, que hoje é o treinador do Fluminense, Fernando Diniz. Hoje, eu acho que para mim hoje foi o primordial para que o Paulo Henrique Ganso se tornasse hoje esse talento que já tinha lá atrás, mas complementou algumas situações, principalmente a intensidade que se joga o futebol hoje. Essa necessidade que você fala, né, que o Fernando Diniz consegue aplicar às suas equipes, é algo que passa por aquela visão de saber quais são os jogadores que eu tenho à disposição e colocá-lo para cumprir uma função tática, né, que condiza com o que ele consegue entregar. Você fala do Fernando Diniz com o Paulo Henrique Ganso, eu também gosto de comparar com outros exemplos. Quem acompanha o programa sabe, eu acompanho o Napoli, torço pelo Napoli, né? E um jogador que, por exemplo, conseguiu ter um desempenho superior a temporadas anteriores é o Lobotka, né? O Lobotka que, quando chegou ao Napoli, se dizia, esse cara tá fora de forma, o cara não vai conseguir jogar. E com o Luciano Spalletti, na atual temporada, ele se tornou essencial para a formação do time. Então é quando você tem o treinador que consegue observar o que é que o jogador vai conseguir entregar, né, e colocá-lo em campo para ter uma função útil para se tornar, né, não só mais um em campo, mas se tornar essencial para que os seus companheiros possam entregar um bom resultado. É aquela situação, né? Quando você tem um grupo e você saber entender as características de cada um deles. Sim. É lógico, ninguém vai inventar nada, pelo contrário. Né? O futebol não é uma receita de bolo. Eu me recordo agora o penúltimo jogo, não foi esse agora contra o Flamengo não, mas foi o anterior, do lateral esquerdo, mesmo esqueci o nome dele. O Fernando Diniz ali cobrando, meu filho, vai, entra por dentro. Até o garoto entrou por dentro e dominou, fez o gol. Não sei se você vai lembrar, do lateral esquerdo. Então, a questão do treinador, ele tem que saber as características daquele A, do B, do C, do D ou do Z, e justamente como você falou, a questão da entrega. Você vai poder me entregar o quê, meu filho? Então, assim, muitas das vezes, colegas de profissões, né, eu não gosto de entrar nesse mérito não, mas o futebol está aí aberto e todo mundo vê, ninguém é bobo mais hoje. Claro, claro. Quer inventar alguma situação e acaba não rendendo, por quê? Porque esse atleta não tem as características que ele quer. Não adianta eu querer, um exemplo, meu querido Walter. Eu queria jogar numa transição ofensiva ou numa organização ofensiva num 4-3-3. Se eu não tenho as peças adequadas, eu não vou poder jogar. Na minha cabeça eu quero assim, eu gosto de jogar assim. Né? A pressão pós-perda, a intensidade, roubo perto, né, o jogo vertical. Mas se eu não tenho as características, os atletas que me entregam eu vou ter que mudar o contexto geral, entendeu, querido? Se eu gosto que as minhas equipes joguem lá na frente, marquem em bloco alto. Mas se eu não tenho esses atletas para fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o modelo de jogo. Claro. Peraí, vamos aqui jogar um pouquinho aqui atrás da linha da bola, vamos jogar em transições, né? Então tem que ter essa percepção, né? E aí essa questão dos treinadores, que assim, na minha opinião também, que hoje aí tá fora do mercado, não sei se de repente possa voltar, que tem uma leitura, assim, para mim é top, genial, chama-se Vanderlei Luxemburgo, né? Sim, sim. Ele poderia hoje estar aí. Hoje o Brasil vive nessa questão de moda, né? E aí tem a moda dos portugueses. Os portugueses, treinadores portugueses. São tantos treinadores, bons treinadores nós temos aqui no futebol brasileiro. Assim, com todo o respeito, nós somos pentacampeões. Volta.
E pentacampeões E Portugal, com né, técnicos brasileiros. Né? Portugal, né, com todo respeito, ganhou o quê? Com uma Copa do Mundo? Não ganhou a Copa do Mundo, né? Entendo perfeitamente que a escola deles lá de treinadores, né? Só que a CBF Academy, pô, iniciou aqui em 2014, 13, 14, né? CBF Academy, não é isso? Exato. Então, e que hoje é um pré-requisito para os técnicos, né, terem exatamente. cursos Eu na terminei CBF meu curso Academy. agora, no ano passado, né? Eu preciso fazer agora, de repente, esse ano, o ano que vem da licença A, né? Preciso fazer, terminei a licença B. Mas a gente precisa fazer para se atualizar, porque é necessário para você trabalhar essa licença, né? E todas as federações, eu não sei aqui em Pernambuco, mas em São Paulo já começou a exigir as licenças, então... E as licenças são caras, né, querida? Sim, são caríssimas, né? Aí eu fico perguntando, e aqueles que não têm condições, como é que vai fazer? Como é que vai trabalhar? É preciso observar, né? Algo isso que também. A gente até comenta no programa, da necessidade da CBF, das federações, olharem para os seus filiados, olharem para os seus clubes parceiros, porque você não pode jogar o Campeonato Brasileiro só com os 20 times da Série A. Você não pode ter um campeonato pernambucano só com Náutico e Sport Santa Cruz. Você precisa das outras 9, 10 equipes que vão compor o campeonato. Então você precisa ter um olhar diferenciado também para a preparação de atletas, para a preparação de comissões técnicas, para que você consiga entregar um resultado melhor, que você consiga ter um campeonato de um nível mais alto. E isso a gente observa, Carlos, até com relação às segundas divisões, né, dos estados, que agora vão começar a acontecer, e muitas das vezes você acaba vendo partidas com nível técnico inferior, né, com técnicos que às vezes, com todo respeito à categoria, lógico, mas que não conseguem ali variar esquema tático no decorrer de uma partida. Mas por causa de quê? A questão do tempo. Por causa do tempo também. Você monta uma situação, por exemplo, o campeonato começa, um exemplo, a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Ela vai começar em maio, nós estamos em abril. Eu acredito que não comece em maio. Eu acredito que não comece em maio, mas está lá marcado em maio. Isso. Nós estamos em abril. 4 de abril. Olha o tempo para treinar. Olha o tempo para a formatação do grupo. Para fazer uma pré-temporada. Para fazer uma pré-temporada de menos de 30 dias. Física dos atletas. É porque a grande bater. Tem aí o campeonato da Série A1 terminando. Sim. Né? Alguns podem compor esse elenco aqui, o outro aqui. Mas a grande parte aí desses atletas estão parados. Sim. Não é isso? Sim. E até você condicionar esses atletas, né? Perigoso até se lesionar. Claro. Porque está parado, não. Ah, professor, estou treinando. Pô, mas você sabe que é totalmente diferente. A gente garoto está lá treinando no profissional, numa academia, ou jogando uma brincadeira aqui, um futebol, uma pelada aqui com os amigos e tal. E quando chega aqui... O nível a cobrança é outra. A cobrança é outra. E os treinamentos são muito mais fortes, né? Digamos assim, muito mais pegados, e acaba se lesionando, porque não teve aquela preparação adequada para você iniciar uma competição. E trabalhar 20 dias, um exemplo, para você iniciar uma competição é muito pouco tempo. E isso que acontece, a maioria das vezes, Walter, eu digo aí, os campeonatos de Série A2 do nosso estado, do nosso país. Do nosso país, não somente aqui em Pernambuco, mas Sergipe foi assim também, mas enfim, todos, eu vou colocar todos assim, né? Um ou outro ali que sai um pouquinho mais na frente, né? E também tem essa parte a parte financeira também, que pesa pra caramba, que é a questão do apoio, você sabe que são diminutos, é pouco, né? E aí você tem que quebrar a cabeça, né? Então é o que eu falo sempre, os campeonatos dessa magnitudes, né, que são campeonatos para que você possa mostrar o seu trabalho, mas é muito mais a questão do desafio. É desafio. Mas na minha vida sempre foi desafio, Walter. Sabe por quê? Porque eu sou nascido em Brasília e eu saí de casa, eu tinha 13 anos. Cara. Eu não sei se você vai lembrar, tu é garoto. Brasília não tinha futebol à época, tinha. Né? Aliás, ainda hoje a gente sabe que o futebol da região centro-oeste acaba se resumindo muito, né, ali a 4, 5 equipes, mas não tem uma força que você tem no Sudeste, no Nordeste, no Sul. Né? Exatamente. E o que eu falo sempre, ali em Brasília, no mínimo ali em Brasília, para ter um clube numa Série A e numa Série B. Por exemplo, o Gama. O Brasiliense. Na minha época existia o Gama, mas as categorias de base não eram
top. E aí eu iniciei minha carreira, fui para o Paraná, num clube chamado Matsubara. Sim. Top. As melhores categorias de base na época do país era o Matsubara. Fiquei 3 anos. Você vê como é que são as coisas, né? Comendo carne de porco todo dia. Falei, pô, não quero mais, pai, eu quero voltar. Pai, eu saudade de casa, cidade do tamanho de uma caixa de fósforo. Falei, não, pai, eu quero ir embora. Não, fica aí. Então, assim, tive o apoio dos meus pais. Se realmente você quer isso, seguir a tua carreira, você fica aí. Se você voltar para Brasília, tu vai estudar, vai trabalhar. Sim. Então, eu segui na caminhada e, resumindo, com 17 anos fui vendido para o Japão, disputei 2 Copas São Paulo, fui bem, Seleção Brasileira de Base, nós disputamos um torneio em Doha, no Catar, onde foi a Copa do Mundo agora, né? A última Copa. Isso. E fui artilheiro dessa competição no Catar. Na prorrogação, fiz 4 gols, eu me tornei artilheiro da competição. E aí, quando eu volto dessa competição, eu já estava vendido para o Japão, fico 2 anos, primeira vez que eu fui, que na época, a primeira vez que eu fui, o futebol ainda era amador, o pessoal ainda trabalhava, jogava, treinava, enfim. E não sei se você vai lembrar, eu acredito que sim, que você é um garoto inteligente, o Cazu. O Cazu hoje está jogando na 3ª divisão de Portugal. O pai dele, sempre foi meu empresário, seu Naya, Nobu Naya, que tem uma gratidão e um carinho muito especial por essa pessoa, que todas as vezes que eu fui para o Japão foi através desse senhor que me ensinou muitas situações, muita coisa bacanas assim que eu carrego até hoje, Walter. Então, muito grato a essa pessoa. Então, eu fico 2 anos... E aí você acompanha também essa evolução do futebol no Oriente, né? Porque, como você falou, a primeira vez que você chega no Japão, o futebol ainda era amador. E aí hoje você consegue acompanhar nos campeonatos, principalmente no Mundial Interclubes, que é quando a gente acaba destinando uma atenção maior, né? Mas o futebol chinês despontando com equipes interessantes, o futebol japonês, né? Recentemente o Casio Antlers chegou a assustar o Real Madrid no final, não ganhou, mas chegou a fazer o que ninguém esperava, né? Levar um jogo para uma prorrogação, atacando o Real Madrid com veracidade. E agora aí na Copa do Mundo agora recente, sim, o Marrocos. Exato. É um desempenho assim, maravilhoso. E aí, assim, quando eu volto, eu falei para ele, eu quero voltar para o Brasil, ter um sonho, jogar em grandes clubes. Sim. E aí ele fala para mim, pô, Dias, fica aqui, que vai ser melhor para você. E eu bati o pé e quis voltar. E se eu tivesse ficado lá, hoje eu naturalizado japonês, estava casado com a japonesa, não sei. Mas aí eu volto, e aí o primeiro clube quando eu volto para o Brasil foi o Atlético Paranaense, que na época o treinador era o Nelsinho Batista, que é o pai do Eduardo Batista. Isso, Nelsinho que continua no Japão. Que teve trabalho, inclusive, no esporte. Isso, no esporte. O próprio filho dele também, né? O Eduardo. O Eduardo também. E aí chega eu e o Cazu. Eu me recordo até hoje, no estádio Pinheirão, lá em Curitiba, que hoje não tem mais. O Atlético treinando, acabou o treinamento. Eu, o seu Naya, o Cazu, mais 2 advogados. E aí, o seu Naya apresenta, tal. Nelsinho, esse aqui é o dia, esse aqui é o Cazu, tal. Foi a posição, não tem como, tá cheio. Tem muitos meios, tem muito atacante, tal. Então tá bom, beleza. Aí peguei, voltei para casa, Walter. Fui para casa, o Cazu foi para São Paulo. No dia seguinte, o telefone toca. Seu Naya. Dias, volta para onde, seu Naya? Curitiba. Para a cidade ou para o clube? Nós estávamos ontem aí, né? Não, para o clube. Venha para o clube que o Curitiba Futebol Clube abriu as portas aqui para vocês. Pô, então, resumindo, treinador, Valdir Espinosa. Quando pô, tem uma gratidão enorme. Hoje está saudoso Valdir Espinosa que eu carrego no meu peito aqui, no meu coração, essas situações de ensinamentos. Não somente, mas fora de campo também. O Valdir Espinosa. Quando ele me viu jogando a primeira vez, primeiro agradeceu ao Atlético por não ter fechado negócio. Resumindo, ele foi pro Flamengo, queria me levar. Fui pro Flamengo, teve uma confusão quando acabou meu contrato com Curitiba. E eu no Flamengo com o Valdir Espinosa, em Friburgo, pré-temporada. E eu no quarto com o Renato Gaúcho, né? Chegando no Rio de Janeiro, saindo do Curitiba, Renato com aquela moral toda. E aí o telefone toca.
já treinando. Presidente do Curitiba. Aí, falou, Dias, tu vai ter que voltar para Curitiba. Aí eu vou no presidente do Flamengo na época, era o Jorge Elau, vou ter que voltar, tá resumindo. Voltei, quando eu chego no aeroporto, em Curitiba, pô, parecia a entrevista do presidente da República. Lotado o presidente do Botafogo, na época, o Emílio Pinheiro, com o presidente do Curitiba, já me pega, já me leva o Couto Pereira. Ó, tá aqui, ó. Documento, que acabou meu contrato com o Curitiba, eles fixaram meu passe na federação, o Botafogo foi e depositou os valores. Dou aqui o papel, mas eu não vou voltar para outra, não. Hoje você é jogador do Botafogo, futebol regado. Cara. E na época o passe era do seu Naia, que não tinha o passe na época. Só que o seu Naia, o Modéstia à parte falou, vacilou, em português claro, porque não fixou o meu passe em nenhum clube. Quando acabou o meu contrato, o Curitiba foi e fixou na federação. Houve a possibilidade, aí treinou, fez um trabalho de pré-temporada no Flamengo, mas jogou estadual no Botafogo. No Botafogo. E quando eu chego no Botafogo, campeão carioca, gol em cima do Vasco, com um gol meu, né? Sim. Mas enfim, joguei nos 4, resumindo a minha história como atleta. Nos 4, Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Curitiba, Paraná Clube, 8 anos futebol japonês, passagem com seleção brasileira também, com o professor Parreira e o professor Zagallo. E termina a minha carreira no Operário de Ponta Grossa, o Fantasma. E então, agora, né, com essa trajetória, como a gente falava no começo dessa nossa entrevista, como técnico, né, o que é que dá para comparar de diferença da saudade que você sentia da época de jogador para hoje na condição de técnico? Eu digo isso porque muitas vezes, né, a gente costuma acompanhar entrevistas onde os técnicos que foram atletas de futebol dizem que uma das maiores dificuldades é que às vezes você quer que o atleta desempenhe ali a função, né, porque era o que você conseguia entregar em campo. Exato. Né, e nem sempre o atleta vai conseguir fazer. Mas só que tem um detalhe, né? Não adianta eu querer que o atleta jogue igual a minha pessoa, como eu jogava antes. Não tem como. Né? Você vai ter... não é que você vai ter que ensinar, você vai ter que mostrar. O caminho é esse. Você vai ter que correr por esse lado. Por isso que a vivência nossa, e aliada essa questão dos estudos, que você tem que estudar, Sim. Futebol, essa parte teórica, isso é fundamental, isso que eu falo para todos os ex-atletas que jogaram comigo, que hoje são treinadores, nós conversamos sempre, por exemplo, o Renato Gaúcho está no Grêmio, né? Exato. O Renato, o Wagner Mancini está no América Mineiro, é o próprio Dado Cavalcante aqui no Náutico, né? O Dado que, inclusive, já teve passagem, né, aqui pela equipe do Ipiranga e vários times do futebol do Nordeste, né? Hoje está no Náutico, né? Mas com certeza deixou saudade aqui no estádio Otávio Limeira Alves. Muita gente de Santa Cruz do Capibaribe referencia o trabalho do Dado, né? E exatamente por causa disso, por causa da questão da disciplina tática que ele buscava impor aos atletas, né? Estudar as equipes que iria enfrentar. Né? Não é apenas você colocar ali um coletivo à pronta e dizer vamos para o próximo jogo. Mas muda saber tudo, quem vai né? enfrentar. Mas né? muda tudo essa questão. Quando eu parei de jogar em 2005, Walter, falei, não quero mais. Na verdade, quando eu voltei do Japão em 2004, eu não quis mais, queria mais, falei, parei. A minha cabeça já estava pronta, eu conversei com a minha família, vou fazer outra coisa, primeiro vou dar um tempo, vou dar uma relaxada, vou pensar o que eu vou fazer. Só que o Ricardo Pinto, que foi goleiro fluminense, ele estava iniciando a carreira dele, de treinador, e aí ele foi para o Operário de Ponta Grossa. E quando ele soube que eu estava em Curitiba, que eu moro em Curitiba, Sim. E ele me ligou, Dia, vem pra cá me ajudar. Eu falei, cara, não quero mais. Não quero mais, Ricardo. Pô, me ajuda, Dia. Mas o que vai pagar? Ó, não tem dinheiro. Eu falei, pô, o que eu vou fazer, Ricardo? O que eu vou fazer? Não tem dinheiro. Não, me ajuda aqui. Tá? Eu peguei, eu falei o seguinte, fala pro presidente me colocar num hotel aí, bacaninha aí e tal, não precisa me pagar nada não. Eu vou te ajudar. E acabei lá ajudando ele. O Fantasma estava na Série A2 do Paranaense, né, também, uma draga danada, sem dinheiro. Hoje não, né? Hoje é um outro patamar, né? O Operário. Sim, tá na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar que caiu da Série B, tá na Série C hoje, né? Mas eu me programei. Porque muda tudo hoje, Walter. Hoje o atleta, e eu fui atleta, acabou o treinamento, você vai para casa. Você vai tomar seu banho, ou vai pegar ali o seu celular,
e vai para casa. O treinador não. Acabou ali, tem que elaborar o que foi de errado, o que foi de certo nesse treinamento aqui, já elaborar o treinamento no dia seguinte, a questão do pensando no jogo, do adversário. Então são N fatores, né? Que o treinador ele tem que ter e passar esse feedback para eles, atletas, entendeu? Uma boa liderança, uma liderança positiva, entendeu? Hoje, para você dar uma dura hoje num atleta, hoje você não pode de qualquer maneira, não tem como, né? Lógico que você tem que puxar às vezes a orelha, dar um carinho, puxa a orelha, né? Mas essa gestão de grupo, essa gestão de pessoa é primordial para o treinador hoje. Para que o grupo possa entender a sua metodologia de trabalho. Se o grupo pegou a sua metodologia de trabalho, as coisas caminham. Carlos Alberto Dias, técnico de futebol, ex-atleta, que esteve aqui em Santa Cruz do Capibaribe essa semana visitando a nossa equipe aqui também do Arena Debate. Um prazer, Carlos Alberto, conversar Prazer contigo. É tudo nosso. E estamos à disposição sempre para estar trocando ideia, para estar falando do futebol assim de uma maneira propositiva, né? Que eu acredito que isso é muito importante, muito interessante, até para que as pessoas que vivenciam, que gostam desse esporte, não se restringam apenas a acreditar que futebol é aquele resultado, são aqueles 90 minutos. É uma gestão e é algo que a gente que gosta de futebol vive isso. É exatamente, não é somente ali o resultado, né? Envolve muitas situações de bastidores, né? Vestiários. Ficar falando de futebol, não ficar falando aqui até amanhã. Mas sempre foi um prazer. Espero voltar aí mais vezes, né? Conversar mais um pouquinho de futebol com vocês. Sempre disposto, né? Conhecer um pouquinho mais da cidade. Estou voltando na sexta-feira para Curitiba. Espero voltar mais vezes aqui agora para trabalhar, com fé em Deus. Pois é, esse é o Carlos Alberto Dias, que conversou conosco aqui nos estúdios do programa Arena Debate em visita a Santa Cruz do Capibaribe. Programa bastante recheado nessa segunda-feira. Falamos do Campeonato da Moda, falamos também aqui com o Carlos Alberto e o resumo da semana esportiva do nosso programa Arena Debate. A todos um forte abraço e até a próxima segunda-feira.